A gente vai conversando aqui, tarará, 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 termina lá. Desde que o mundo é mundo, que o homem é homem, a expressão artística está inerente nele. Essas histórias de Dona Militana são fantásticas, porque sempre tem morte, mata um, esfola, tem vingança, tem tudo no mundo. O amor é sempre colocado de lado. A partir da escola, eu já fui direcionada para trabalhar com arte, o assunto arte. Então, eu tinha as matérias normais, mas eu tinha todo um processo de técnica de arte, de pintura, de escultura, de cerâmica. Então, o jornalismo, ele entra como estrutura mais para mim da questão da escrita, de organizar o pensamento, e não o jornalista de mercado. Esse eu nunca consegui ser. Entrei na universidade em 83 e fui direto para a TV universitária. O que é que eu aprendi na TV universitária? Eu era roteirista. Eu trabalhava com roteiros com edição de Citerne, que eram aulas para o primeiro grau das escolas públicas do Rio Grande do Norte. Foi nessa época em que eu fui trabalhar e que estava esse lado meu da educação. A gente escrevia o roteiro e ia para dentro do estúdio e gravava todos os programas. E a criança, lá na comunidade longe, assistia aquilo como se fosse uma aula. A entrada da TV era cheia de grandes jipes e eles iam e levavam a bateria própria e rodava dentro dessas escolas. Tem uma outra coisa de Arnon, e que ele sempre direcionou, que era a extensão. A gente tinha muito esse hábito de a cidade, a universidade não olha a cidade e a cidade não percebe o que existe dentro da universidade. Então, a extensão, nessa época dele, a gente foi para as ruas. O convite para dirigir o NAC partiu do professor Ivonildo, na primeira gestão dele. Como eu já era funcionária, né, e estava só à disposição da TV Cabugi e da Tribuna, eu resolvi voltar. E nesse retorno foi que comecei a fazer esse meu trabalho mais ligado à educação, ligado à arte. Quando você está estudando e quando você está na prática, quase do mesmo assunto, é interessante porque você começa a fazer essas relações, fazer esse intercâmbio natural. Então, como eu trabalhava especificamente com um assunto que era novo para mim, que era o estudos da complexidade, né, a partir com a professora Ceice Almeida, isso também me levou a olhar a arte de outra forma, né, uma forma mais ampla, uma forma de relação mais aberta e menos engessada. Então, isso também contribuiu para que o NAC passasse a fazer trabalhos com as comunidades e com a cidade, num espaço mais amplo. E a gente teve o projeto Cinema na Rua, que era coordenado pela professora Josimei Costa. A gente teve o Domingo na Praça, que era coordenado por Vânia Marinho, que também é jornalista. A gente teve Teatro na Rua, que era um projeto financiado pela Caixa Econômica, e o primeiro grupo era o Grupo Klaus, que estava começando o trabalho ali na Ribeira. Essa área de você se expandir como extensão e como diálogo com a cidade e com a comunidade foi bem forte, né? Era uma das nossas tarefas. O professor Otto e o professor Willito, na gestão deles, eles não administraram no sentido assim, nós vamos agora esquecer o que foi feito e vamos fazer outro. Não, eles continuaram a mesma gestão na área de cultura. Então, os projetos, eles continuaram, né? O fluxo que vinha dos projetos de rua e as exposições, elas continuaram.
Quando você observa essa escultura bruta feita por um artista popular, o que é que a gente lembra? O que é que me lembrou? Me lembrou o francês, o escultor Giacometti e Picasso, que naquela época, o que é que eles produziam? Eles tinham como fonte de inspiração as máscaras africanas. E as máscaras africanas, elas têm essa textura meio, chamaríamos bruta. Vamos dizer, hoje, quando você compara um artista popular de São Gonçalo com um traço de um artista francês do século XX, você não está fazendo nada absurdo. Quando eu entro no NAC, eu já tenho uma certa experiência desse olhar, de como olhar as obras, de como entender uma obra de arte, das técnicas. Então, isso já existia como base. E nessa época, por causa do teatro, a Caixa nos propôs receber esse acervo da Caixa Econômica. Foi uma das exposições, talvez uma das maiores em termos de obra dos modernistas em Natal. Foi uma exposição ícone nesse sentido. Essa exposição foi proposta de professor Ivanildo. Foi na gestão dele. E a gente produziu, tinha uma equipe enorme, porque você contar a história de uma própria universidade, 50 anos dela, você tem que ter um envolvimento com toda a equipe. Então, tinha as pró-reitorias trabalhando junto, né? Você tinha a pró-reitoria de extensão, você tinha a pró-reitoria de todas, a acadêmica, todas estavam envolvidas nessa exposição. Então, essa exposição foi uma forma, de certa forma, lúdica de contar a história entre a ciência e a arte, né? Porque você sabe muito bem que existe uma barreira, né, entre o que é científico, o que é da cultura norma, né, da cultura formal, e o que é popular. Então, geralmente, a ciência não atribui valor, ou apenas entra como um pesquisador, olha, mas não há uma reflexão, nem há eu chamaria, não seria o nome mistura, mas esse diálogo. Esse diálogo no mesmo nível, no mesmo ponto. Então, eu aprendi isso no estudo da complexidade. A editora, ela tem uma função da produção científica, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, foi aberto essa parte das artes. Claro que ela tem as regras básicas da produção acadêmica de professores, né? Então, quando ela está nesse sentido da arte e nesse diálogo com o popular, ela está abrindo, de certa forma, uma exceção, mas, ao mesmo tempo, ela está dentro da função dela, da nossa função na universidade, que é a questão da socialização da cultura. Eu sempre estou nesse patamar de diálogo, de comunicação entre os saberes, entre os conhecimentos, entre as informações. Quando você abre e você reconhece a fala, no caso do Chico Daniel, esse livro eu achei importante, porque o que é que você tem aqui? Você tem a fala dele. A gente não foi lá fazer uma discussão crítica do brinquedo, né, popular de Chico Daniel. Não, a gente registrou o que era o pensamento dele. Então, é esse tipo de ação que eu acho que é quando você deixa essa postura mais acadêmica e você reconhece os saberes. Os saberes, não importa que venha da cultura popular ou saber científico, são saberes. E se você consegue dialogar esses saberes, nada melhor. A universidade, a gente tem, sim, essa função essencial da socialização da arte. É a nossa função. A gente não pode escapar dela, né? A socialização, você levar qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a forma, e socializar e abrir
para as pessoas que não têm acesso, eu acho que é fundamental. A gente não pode ficar preso dentro desse umbigo, né? A gente precisa, sim, abrir essa socialização. Então, eu acho muito interessante porque todos esses livros que a gente trabalha lá, eles vão direto para o repositório. O repositório é um espaço aberto para qualquer pessoa. Você entra, você lê o livro, se você quiser imprimir o livro, você imprime, você é de domínio, né, público. Nilton Navarro foi o assunto, o tema da minha dissertação, mestrado. Então, quando eu terminei, Nilton foi um grande artista, claro, um ícone, né, dentro da história das artes plásticas do Rio Grande do Norte, mas ele não deixou descendentes. E a obra dele, ela é espalhada nos colecionadores, nas casas. Então, esse foi um trabalho que eu fiz de um ano e como fotógrafo, porque eu saí de casa em casa, de instituição em instituição, fotografando a obra de Nilton. E aqui eu devo ter umas 150 obras. E não é claro que não é toda a obra dele, existe muito mais. Mas eu tentei, até fiz essa divisão por épocas, por décadas, quando ele começou até a morte dele. Então, isso tem uma cronologia da obra de Nilton Navarro. Veio a tese de doutorado, que foi a Estética do Sertão, né? Essa discussão que eu tomei a partir de um pensamento de como olhar uma estética. Então, o que é que o movimento que foi? Você tem a natureza no sertão árida e como é que esse homem, essa relação do homem se expressa em relação à sua natureza, porque toda obra de arte, toda expressão artística, ela parte do seu ambiente, da sua relação com o ambiente, né? Não é uma coisa isolada. Então, você vai encontrar o inverso do que é seco, do que é árido, dos tons marrons. Você vai encontrar uma obra colorida, diversa, a partir dos bordados, a partir do cangaço. Você tem lá o cangaço, que tem toda a história, com todas aquelas parafernálias e muita imagem, muita cor, muita forma no próprio corpo. Então, você tem o brinquedo popular. Então, toda essa gama da estética é como se esse homem, a partir do momento que ele está se expressando artisticamente, ele está complementando com a natureza, dialogando com a natureza e dando à natureza uma outra forma. Eu saí fazendo os vaqueiros, né? A fotografia de como é essa estética do couro, da roupa do couro, né? Do chapéu. Aí entrei na obra do grande nosso Oswaldo Lamartine. Aí vem os ferros de marcar boi. Você vê que os ferros, todas as marcas, elas também têm essa forma, elas não são simétricas, elas têm umas formas arredondadas, passadas. Aí vem o que mais? A própria pintura rupestre nossa, ela não é a pintura rupestre que você vai encontrar na Europa. Aqui você tem movimento. As figuras, elas estão sempre em processo de movimento. Elas estão atacando, elas estão dando cambalhotas, elas estão festejando. Existe um movimento que não é natural na pintura rupestre lá europeia. Então, essa é uma característica muito da estética do sertão. Eu tomei 3 autores, Jorge Luiz Borges, Lévi-Strauss e Câmara Cascudo, e atrevidamente selecionei o que eles teriam escrito. Claro que uma seleção pequena, porque Lévi-Strauss tomou conta de todo os mitos brasileiros, né? Os mitos indígenas brasileiros. Então, foi mais como uma expressão de artista, de tradutora de estética, porque eu dei forma a esse imaginário.
Então, são desenhos. É uma coisa, eu chamo ele que ele é um livro silencioso. O destaque era a fotografia do negro na época, no começo do século XX. Como era? Porque, em geral, esses fotógrafos que estavam lá na obra de Boris Kazoy só fotografavam o negro, primeiro descalço, na rua, em trabalhos de escravos, né, que não era mais escravo, mas um trabalho, de certa forma, escravo. E quando você toma um fotógrafo do sertão do Rio Grande do Norte e que tem o cuidado de fotografar a família de uma forma clássica e extremamente, que a gente chamaria valiosa e respeitosa. Você tem o quê? O nascimento, o ícone, e você tem essa raridade. Porque na época, em 1900 até 1910, você não tinha no Brasil inteiro um fotógrafo negro fotografando os negros, entendeu? Como ele fez com a própria família. Então, isso é inédito dentro da nossa história da fotografia, da construção histórica da fotografia no Rio Grande do Norte. Dentro da universidade, não existe uma estrutura que tenha meios para fazer essas impressões. Faz tempo que acabou e que, infelizmente, o que é que a gente tem que recorrer são as leis de cultura para poder fazer. E quando faz esses livros, eles têm uma tiragem muito pequena, uma tiragem de 300 livros, como esse de Dona Militana, o alcance dele, você imagine como é mínimo em relação à posse de um objeto, né? Então, o que ele pode ser é distribuído nas escolas, nas bibliotecas, porque é na biblioteca e que o livro permanece, mas quando você, ao mesmo tempo, você coloca num repositório, você está socializando esse conhecimento aqui, essa pesquisa, esse trabalho. Então, eu acho que a editora faz isso muito bem. Tem uma ação da própria editora que ela é nova e que eu acho que abrange bastante pessoas, que são as exposições agora. Você transformar um livro desse em uma exposição de arte. Uma exposição de arte dentro de um espaço como a Pinacoteca, onde você recebe a própria cidade, qualquer pessoa pode ir lá. Então, essa ação da editora é uma ação nova, inovadora, de você transformar um livro em uma linguagem expográfica. Qualquer livro. Não precisa necessariamente ser um livro de arte. Um livro, você pode transformar o livro numa expressão estética. E eu acho que esse movimento que está sendo construído, está sendo novo ainda, ele é pequenininho em relação à editora, ele pode ser realmente ampliado e pode ser feito. Pode ser feito aqui na Galeria do NAC, pode ser feito em outras galerias. Essa exposição, ela tem um traço interessante para a gente pensar, que é a polifonia. Quando eu comecei a pensar esse livro, o livro sobre Dona Militana, eu comecei e eu coloquei claramente no primeiro texto de que, inicialmente, eu não tinha nenhum conhecimento dela, eu nunca a vi pessoalmente em shows, né, em apresentações dela. Mas, como todo pesquisador, esse lado curioso de começar do zero e mergulhar naquele assunto que a gente tem escolhido. Então, eu comecei a ler tudo sobre o que eu queria sobre ela, e o que ficou muito mais evidente foram os dados biográficos. Aí eu pensei, não é isso que eu quero para esse livro, né? Não vou repetir o que já foi feito. Aí comecei a ouvir as músicas. Quando eu comecei a ouvir, nessa escuta, partiu esse universo fantástico da literatura, que vem da literatura oral, mas que se mistura, porque as romanceiras e o romance são pequenos contos, porque tem começo, meio e fim. Então, eu comecei a me envolver com essas histórias, partiu, a partir daí também, essa pulsão do desenho, né, que é da minha própria natureza,
E a construção das imagens, ela está sempre ligada às narrativas. Existe esse movimento. Eu parto sempre de algo que eu estou lendo e não do que eu vejo como imagem, porque às vezes o artista ele se inspira em imagens, né? Eu me inspiro sempre na leitura, sempre na construção dos textos, para poder chegar na imagem. Então eu comecei, quando eu lia e ouvia sobre o romance, eu também desenhava. Então eu acho que eu escolhi 23 romances e devo ter trabalhado mais de 200 desenhos, entendeu? Porque era esse processo de pulsão, processo que não tem uma racionalidade. Depois você volta como escritora, como pesquisadora e constrói um texto, óbvio, reflexivo sobre o que você está produzindo. A gente começa a discutir as questões estéticas de como a gente trabalha. Então, o livro vai ganhando uma outra camada, né? Aquele livro que tinha os desenhos crus, como vocês estão vendo, e um texto, ele passa a ter essa outra concepção do que você vê nessa outra sala. Quando você entra numa exposição como essa, que você tem o artesão de São Gonçalo, que faz a sua cerâmica e tem identificação com a cidade, o escultor, que tem a escultura, e você traz um conhecimento científico da norma culta, que são os textos, que é o próprio design de um livro. Então, essa mistura, eu acho que ela é interessante e ela pode refletir, ela pode servir para refletir a comunidade universitária, a quem trabalha com cultura, para que essas barreiras, esses limites, eles sejam respeitados e dialogados. Uma exposição como essa, feita dentro da própria universidade, dirigida, que seja assim como uma pedra no meio do caminho dos alunos, eu acho que ela vai servir sim de reflexão para esse sentido da arte, quando ela dialoga com a ciência. A arte ela é muito mais capaz de induzir o sujeito na reflexão do que o próprio conceito científico.